Olá, primeiro ano, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões com vocês sobre a lista de exercícios aqui de separação de misturas. Começando então pela número 1. Você tem 3 misturas diferentes, certo? Cada um aqui na sua condição. E pergunta, cada uma dessas três, ela foi submetida primeiro a uma filtração e depois o que saiu no papel filtro foi evaporado. Então, filtrou, por exemplo assim, água e areia, imagina lá, água e areia filtrou. O que vai acontecer? A areia vai ficar no filtro e a água que passou pelo filtro vai ser evaporada, certo? A água evaporou. Sobrou alguma coisa? Não. Imagina agora mistura de álcool e água. Álcool e água passou pelo filtro. Ficou alguma coisa no filtro? Não. Tudo passa pelo filtro ali. São duas misturas, uma mistura homogênea, né? Então tudo passa pelo filtro ali. Evaporou. Vai sobrar alguma coisa ali? Não. Os dois vão evaporar junto, né? Então, eu não consigo separar o etanol e a água por evaporação comum. Agora, se tiver uma mistura aqui de sal de cozinha e água, uma mistura homogênea, então todo o sal está dissolvido na água, filtrou. Vai ficar alguma coisa no filtro? Não, porque está tudo dissolvido na água. O que passou pelo filtro evaporou. Vai ficar alguma coisa ali onde foi evaporado? A água vai evaporar e o sal vai ficar de resíduo ali da evaporação, né? Então tá. Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel filtro após a filtração? O que era esse resíduo? Então, percebam que só a mistura 1 que deixou a areia de resíduo no papel filtro após a filtração, correto? A questão B. Em qual dos casos apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? E o que era esse resíduo? Então, o sólido ele vai aparecer aqui quando, na mistura 3, né, após a filtração, e esse resíduo é o sal de cozinha, ok? Agora nós vamos fazer a questão 4, que diz assim: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação, antes do refino: separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente. A gente tem várias opções e temos que assinalar qual opção é correta. Então, o primeiro processo é separar a água salgada do óleo, né, do petróleo, que é oleoso. Então, por qual processo que a gente faz a separação de 2 fases? Lembrando que a destilação fracionada a gente utiliza numa mistura homogênea, que não é o caso. A filtração a gente utiliza no processo, numa mistura heterogênea, mas de sólido e líquido. Nesse caso, a gente tem a água, que é líquida, e o petróleo, que em sua grande maioria ali, ele é líquido também. Né? Então, eu consigo utilizar aqui, como são uma mistura heterogênea, eu consigo separar pela decantação. Então, vai separar as fases. A parte aquosa de sal e água vai para o fundo e a parte oleosa do petróleo vai para a superfície, para a parte de cima da mistura, certo? Então, é decantação. E a próxima etapa é separar as impurezas sólidas. Então, com qual o processo que eu vou separar o sólido que está ali junto com o óleo? Filtração, né? Através da filtração eu consigo fazer a separação de resíduos sólidos. Então a resposta correta é a letra A. Agora nós vamos fazer a questão 4, que diz assim: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação, antes do refino:
separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são respectivamente. A gente tem várias opções e temos que assinalar qual opção é correta. Então, o primeiro processo é separar a água salgada do óleo, né, do petróleo, que é oleoso. Então, por qual processo que a gente faz a separação de duas fases? Lembrando que a destilação fracionada a gente utiliza numa mistura homogênea, que não é o caso. A filtração a gente utiliza no processo, numa mistura heterogênea, mas de sólido e líquido. Nesse caso, a gente tem a água, que é líquida, e o petróleo, que em sua grande maioria ali, ele é líquido também. Né? Então, eu consigo utilizar aqui, como são uma mistura heterogênea, eu consigo separar pela decantação. Então, vai separar as fases, a parte aquosa de sal e água vai para o fundo, e a parte oleosa do petróleo vai para a superfície, para a parte de cima da mistura, certo? Então, é decantação. E a próxima etapa é separar as impurezas sólidas. Então, com qual o processo que eu vou separar o sólido que está ali junto com o óleo? Filtração, né? Através da filtração eu consigo fazer a separação de resíduos sólidos. Então, a resposta correta é a letra A. Agora nós iremos responder a questão número 6. Sabendo que a água e o óleo são immiscíveis e que o NaCl não é solúvel em óleo, escolha a alternativa que apresenta na ordem os dois procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada pelas três substâncias acima, segundo o esquema. Então, a gente tem uma mistura de óleo, água e sal, né? E eu utilizo um processo em que eu separo o óleo da água e sal. Esse primeiro procedimento para separar essas duas fases, a oleosa e a aquosa, vai ser uma filtração, não. Uma destilação simples, também não. Outra destilação simples, não. Centrifugação, poderia. Como separar duas fases, eu poderia utilizar uma centrífuga aí para fazer a separação dessas fases, para acelerar essa separação. Decantação, também. Só que a diferença é que aqui seria de uma maneira natural, seria mais lento. Então, essas duas respostas aqui são coerentes. Vamos ver o procedimento 2. Ele separa a água do sal. Então, eu tenho uma mistura de água e sal, homogênea, e eu faço a separação dessa mistura. Bom, através da filtração é possível isso? Se você tem uma água misturada com sal, você passa no filtro e você separa o sal da água? Não. Você precisa o quê? Então, de uma destilação simples. Então, a resposta é a questão E. Decantação e destilação simples. Aqui a centrifugação ela ficou errada, porque a filtração aqui não está de acordo com o procedimento 2, certo? A questão 8 apresenta um quadro com várias misturas e processos de separação. E pergunta qual é o processo de separação inadequado para a mistura. Né? Então, qual que não está de acordo para essa mistura? Então, a água e a areia a gente consegue separar pelo processo de decantação. Sim, a areia vai para o fundo e a água fica menos densa, né? Fica na parte superior. Sucatas de ferro e alumínio. Sim, a separação magnética apenas o ferro ali vai ter a atração pelo campo magnético, então é possível separar. Grafita e iodo pelo método de sublimação. Nossa, essa mistura é estranha, esses componentes são estranhos. E a gente não falou sobre o método de sublimação. Bom, quando vocês se depararem com uma questão desse tipo, continue lendo e fazendo a interpretação, porque a gente não falou de sublimação, realmente, mas a gente falou de filtração. Será que essa mistura aqui está condizente? Água e óleo pelo processo de filtração. Dá para separar? Se você tiver uma mistura de água e óleo e submeter os dois no filtro, você consegue separar? Não, os dois vão passar pelo filtro. Vão continuar misturados. Então, a resposta, o processo inadequado é o 4. De filtração. Então, aqui, essa questão da grafita e iodo pelo método de sublimação, você não precisa nem se preocupar. Né? Não é um método que a gente viu, né? Então não é um método muito utilizado, mas a resposta, o método inadequado, X da questão que você precisava identificar, é aqui, da mistura 4. Água e óleo você não consegue separar por filtração. Nós vamos finalizar o vídeo com a questão 10, que diz o seguinte: um químico precisava de uma substância pura, X. Porém, com os poucos recursos destinados à pesquisa no país, só foi possível adquiri-la contaminada com Y.
né? Mas é possível, né, fazer a separação de x e de y. Então, a gente tem a substância, os dados, né, as propriedades de cada uma das substâncias, o ponto de fusão, a ebulição, a densidade e a solubilidade em água. Identifica um método que a temperatura de 25 graus Celsius o pesquisador deveria utilizar para obter o X puro. Então, a 25 graus, se vocês perceberem, as duas substâncias vão estar líquidas, mas uma é insolúvel em água e outra não. Então, o que a gente poderia utilizar aí? Dissolução fracionada. Então, adicionando água à mistura, somente Y vai ficar dissolvido aí na água. Nesse caso, você vai ter uma mistura de dois líquidos, só que uma mistura heterogênea. Aí você pode utilizar o funil de separação para separar a água com Y do X, que é insolúvel em água. Então, a resposta é dissolução fracionada, seguido do uso de funil de separação. A justificação da resposta, né, ela tem que ser dada baseada aqui nos dados da tabela. Então, porque como as duas substâncias elas são líquidas a 25 graus, você precisa, e ao adicionar a água, você vai ter uma mistura heterogênea, porque X é insolúvel em água, e Y só que é solúvel. Então, você consegue separar os dois aí pelo funil de separação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.